Impressionante a mentalidade desses esquerdistas, petistas, pessoas socialistas que querem dividir o que é do outro, o que o outro construiu, né? O que o outro produziu, eles querem a parte deles, porque eles querem todo mundo igual, quer que as pessoas se igualem para todo mundo ter o mesmo resultado, ter a mesma distribuição no final. Mas eles não são intensamente voltados para produzir também junto, né? Eles não querem da mesma forma, eles não querem com a mesma intensidade produzir junto, né? Não querem ser sócio na hora da produção. Então a bronca deles é com quem enriqueceu, é com quem cresceu, com quem está grande. Eles querem diminuir aquele, se eu não cresci, então aquele lá, né, não deve desenvolver, não deve ter a riqueza que ele tem. Então vamos taxar o super rico, vamos diminuir a força daquele lá. A gente só é pobre porque aquele lá cresceu e é rico demais, então está concentrado. Essas pessoas não precisam ostentar tanto, basta ter uma televisão em cada sala, não precisa ter tudo isso. Tem que ter uma cartilha dizendo que as pessoas podem ter ou não podem ter. Basta uma casa e um transportezinho popular, simples, e está tudo bem, não precisa de mais nada, não precisa ostentar tanto. A classe média ostenta demais, a classe média precisa voltar a estudar na escola pública, precisa voltar, na verdade, para essa escola que não dá qualificação, né? Que não capacita de verdade. Porque se as pessoas estudar um pouquinho mais, se qualificar um pouquinho mais e ficar um pouquinho mais ricas, já não apoia esse modelo de governo, do socialismo. Esse modelo do assistencialismo que trata apenas de um setor, do setor da distribuição, de criar benefícios disso, daquilo, todo pautado em cima de benefício, né? E as pessoas vão aderindo a tudo isso, achando que é normal. Tudo é o governo que dá, né? É o gás, é o Bolsa Família, que é a sustentação da cesta básica, da feira. As pessoas têm que receber para estudar, então tem que ter o pé de meia na escola para pagar para as pessoas estudar. Mas se essas pessoas buscar um pouquinho, algo a mais dentro da sua liberdade, elas perdem isso aí. Então elas têm que ficar presas nesses benefícios. Elas não podem procurar algo a mais, porque senão o governo não permite. O governo bloqueia essa produção a mais, né? É por isso que cria pessoas acomodadas, pessoas que têm ali o seu benefício, Bolsa Famílias, e quando tem uma frente de emprego, quando tem uma proposta de trabalho, eles não querem porque vão perder o benefício. E outra coisa, cuidado você que é empreendedor, você que é empregador, cuidado na hora de contratar, porque se você contratar alguém, por exemplo, um bolsista do Bolsa Família, muitas vezes eles dizem, não, eu não quero trabalhar registrado, não quero registrar a minha carteira, porque eu quero continuar recebendo Bolsa Família, mas eu vou trabalhar junto da sua empresa. Lá na frente, ele corre o risco de ele processar, juntar todos os papéis e fazer você pagar tudo, né? Todos os valores retroativos. E aí você não registrou antes, mas depois eles podem te processar. Então, essas pessoas, a gente não deve confiar, porque elas querem tudo grátis, tudo fácil, né? Por isso que elas estão sustentando esse modelo de governo aí. Porque existem muitas pessoas que querem essa moleza, que querem uma vida boa sem trabalhar, né? Sem um esforço correspondente. Pois essa mentalidade do esquerdista, quem é ruim é quem trabalha, quem produz, é o produtor. Quem é ruim não é o delinquente. Para eles, essas pessoas, os bandidos, são vítimas da sociedade. Aliás, eles são todos associados ao tomar o que é de outro, né? Ao invade propriedade. Eles são favoráveis às invasões de propriedade rurais pelo movimento de sem terra, a saqueamento de supermercado. Eles são favoráveis a invasões de prédios nas cidades. Eles são favoráveis a o governo se apropriar das terras de agricultores, demarcando e alegando que ali deve ser reserva indígena, reserva disso, daquilo, reserva florestal, para se apossar das terras, para as terras ficar na mão do governo, porque eles querem tudo na mão do governo, acreditando que esse governo vai distribuir benefícios de volta para todos eles e não vai deixar eles passar necessidade. E é isso que eles querem, a moleza, a garantia de que eles não vão sofrer, não vão passar necessidade e que tem um paizão, que é o governo, que vai promover tudo isso para eles.
Não importa quem vai sustentar esse paizão, se é o setor privado, se é o aumento de impostos, mas para eles querem ter um governo forte que tenha dinheiro para gastar com eles. Não sei, pode ser dinheiro emprestado, pode ser dinheiro roubado, mas que tenha dinheiro, né? Não importa, o importante é que eles estão ganhando os benefícios. Não importa onde o governo está achando, de que forma ele está conseguindo. E é por isso que eles são favoráveis ao aumento de impostos. Então a mentalidade deles não é, eles olham para uma pessoa bem-sucedida na vida, eles não têm a mentalidade de dizer, vamos observar o que aquela pessoa fez para chegar naquele estágio, para chegar naquele patamar, e vamos também copiar, e vamos crescer também, vamos produzir. Não, eles não querem isso, porque dá trabalho, e eles querem acordar na hora, eles não querem acordar cedo, eles querem sossego, eles querem os direitos, todos os direitos lhe protegendo, e eles querem trabalhar por hora. Quando dá a sua hora de ir para casa, eles vão embora correndo, porque afinal eles não vivem para trabalhar, eles vivem para ter os benefícios correspondentes ao trabalho. Então, o patrão que fique lá, que se vire na empresa para resolver as pendências, se precisar ficar um pouquinho a mais até mais tarde, já deu a hora deles ir embora, vão para casa descansar no travesseiro, e o patrão que se vire, porque eles estão protegidos pelo Estado, pelos direitos trabalhistas, pelas leis trabalhistas. Eles nem querem saber se o patrão vai ter lucro ou prejuízo, mas eles querem garantir o deles, né? E aí montam sindicato, montam burocracias, todo tipo de aparato para abocanhar, correr em busca dos seus direitos. Deveres eles não gostam muito, não são simpáticos a isso, mas direito eles querem criar um a cada dia. Querem reduzir a jornada de trabalho, querem reduzir a escala trabalhista, trabalhar só 4 dias por semana, só 3, e querem continuar ganhando a mesma remuneração. E aí reclama que o patrão paga pouco, mas não vê que quem tá pegando boa parte da sua produção, daquilo que ele trabalha, é o governo, é o Estado, porque ele, através de muitos impostos, muitos encargos que o empregador paga, para poder pagar um salário a uma pessoa, o empregador paga o dobro, paga uma vez mais, né? Porque um salário vai para o governo. E eles não reclamam do governo, reclamam do patrão, que é quem está dando oportunidade ali, que é através da lei da interdependência. Se não existisse o patrão, se não existisse o empreendedor, a pessoa com a semente para plantar, como que eles iriam produzir, como que ele iria colher, como que ele iria ter o salário dele. Então, essas pessoas deviam apoiar um ao outro e lutar contra os encargos, contra essas dificuldades elevadas do Estado burocrático, das leis trabalhistas, que muitas vezes pesa, que muitas vezes dificulta a produção. A gente deveria mudar o sistema tributário para dar uma liberdade financeira melhor, para as empresas respirar mais, para surgir um número maior de empresas, e assim o governo iria arrecadar mais e todo mundo iria se beneficiar com isso. Mas o esquerdista não vê dessa forma. Então, se o esquerdista pudesse escolher, você quer elevar o seu padrão de vida e se tornar rico tanto quanto aquele rico que você observa, ou você quer que aquele rico deixe de ser rico e se torne pobre igual você? Muitas vezes ele vai dizer que quer que o rico deixe de ser rico e fique pobre igual ele, para ficar todo mundo igual, porque assim ele vai se sentir bem, e porque assim ele não tem todo o trabalho de se esforçar para chegar e igualar ao super rico. A não ser que seja uma lei poderosa, socialista, comunista, que tome de quem produziu para distribuir com ele. Mas fazendo dessa forma, vai fazer apenas uma vez. Quando consumir tudo, tem que ter uma nova produção. E aí ele não quer passar a se esforçar nessa nova produção. Por isso, ele apoia tanto o socialismo comunista.